Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus pro teu coração hoje, a paz de Cristo na tua vida, nessa manhã de hoje, manhã de quinta-feira, né, para a honra, a glória e o louvor do nome do Senhor Jesus. Estamos aqui juntos, né, mais uma vez com o alimento diário, sustento da nossa vida, que é a palavra de Deus. A palavra do Senhor verdadeiramente nos alimenta, nos sustenta, né, nos fortalece. Por isso, né, louvado seja Deus, estamos aqui de pé, aleluia, glória a Deus, juntos, né, aleluia, para mais um dia. Vamos orar, vamos convidar o Senhor para estar aqui conosco. Mas antes, abre a tua Bíblia aí no livro de Salmos 123, amém? Glória a Deus, aleluia, glorioso é o nome desse Deus. Pai querido, nessa manhã de hoje nos colocamos, meu Pai, nos rendemos, Pai, completamente, Senhor, aqui na Tua presença, Senhor, completamente na Tua dependência, Senhor, estamos aqui, Pai, aleluia, nessa manhã de hoje, porque somos verdadeiramente, Senhor, dependentes de Ti, Pai. Aqui estamos, meu Pai, oh Deus, reconhecendo, Pai, o quanto nós necessitamos do Senhor, o quanto precisamos de Ti, Pai, na nossa vida, Senhor. Pai, nos ajuda nesse dia de hoje, nos dê força, nos dê alimento, Senhor, através da Tua palavra, que é esse alimento que nos sustenta, que nos fortalece. Aleluia, cantarabaxulha. É a Tua palavra, Pai, que nos coloca de pé todos os dias, Senhor. Por isso eu peço a Ti nessa manhã de hoje, nos alimenta, Senhor. Nos sustente, Deus, com o poder da Tua palavra nessa manhã de hoje. Faça o Teu querer e a Tua vontade nas nossas vidas. Aleluia. No nome do Senhor Jesus, Pai, que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus poderoso, Deus tremendo nessa manhã de hoje. Salmo 123, a palavra do Senhor diz assim: A Ti que habita nos céus, elevo os olhos. Como os olhos dos servos estão fixos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fixos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos sobremodo farto de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Palavra tremenda, né? Palavra poderosíssima. Aqui o salmista ele inicia dizendo, né? Ele inicia aqui completamente se colocando na dependência de Deus, completamente na total dependência do Senhor, porque ele inicia o salmo dizendo: A Ti que habita nos céus, elevo os meus olhos. Então ele sabia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Aonde buscar o seu socorro, aonde, aleluia, de onde viria o socorro dele. E ele diz: como os olhos dos céus estão fixos nas mãos dos seus senhores e da sua serva fixa, né, na sua senhora, assim os nossos olhos estão fixos no Senhor. Assim como os olhos, né, do servo tinha que estar, né, ali na total dependência ali do seu senhor, o escravo ali era completamente, tinha que estar ligado ali, né, naquilo que o seu senhor, que a sua senhora queria. Ele tinha que estar ali, né, verdadeiramente ali ligado, esperando receber deles, né, a direção, o que fazer. Assim o salmista diz: assim os meus olhos estão fixos no Senhor. Então, ele está declarando a sua total dependência em Deus. Ele está declarando que, independente do que ele estava passando, independente, né, da circunstância que ele estava enfrentando, ele estava passando aqui por um momento, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, um momento de dificuldade, um momento no qual ele estava sendo zombado, ele estava sendo desprezado, né, mas ele diz: os meus olhos estão fixos no Senhor. E é isso que eu e você precisamos aprender, é ser verdadeiramente dependentes de Deus. É verdadeiramente olhar somente para Jesus, independente das circunstâncias, independente dos que estão falando, independente do que estão dizendo, né, de nós. É você continuar olhando.
Porque quando nós, aleluia, assumimos a nossa fé, quando nós declaramos a nossa fé em Cristo Jesus, nós vamos encontrar oposição, a oposição vai se levantar, a oposição vai começar a nos desprezar, a zombar de nós. E não vai ser os de fora não, vai ser os próprios de dentro da nossa casa, para tentar nos desestruturar, para tentar nos tirar da presença do Senhor, para tentar tirar os nossos olhos, né? De olhar fixamente para Deus. Mas nessa manhã de hoje, aleluia, a palavra do Senhor para a tua vida, minha querida irmã, meu querido irmão, é para que você se mantenha firme, de pé, olhando somente para Jesus, independente do que você está passando, independente da tua luta, da tua situação, é você continuar olhando para o Senhor, sem tirar os teus olhos, sem desviar o teu olhar do Senhor. Permanece firme. Permanece firme, porque o poder de Deus, aleluia, aleluia, virá te socorrer. Permanece firme, inabalável, sabendo, aleluia, aonde está o teu Deus. O salmista diz: a ti que habitas nos céus, eleva os meus olhos. O teu Deus, ele habita no mais alto e sublime trono, e ele está lá no controle de tudo. Então eu e você precisamos estar aqui, ó, fixo, com o nosso olhar para Ele, sem desviar para outras direções, sem tirar o nosso pé do caminho, permanecer ali inabalável, independente do que nós estamos vivendo, do que nós estamos passando. Continue olhando para Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer o quê, né? Quando Jesus vem socorrer os seus discípulos andando sobre as águas, né? Quando Pedro viu, Pedro disse o que para Jesus? Jesus, se é o Senhor, manda que eu vá até ti sobre as águas. Jesus disse o que? Vem. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas, ir na direção de Jesus. Mas a palavra diz exatamente isso. Quando Pedro olha o vento que começou a soprar, quando Pedro começou a olhar o vento que soprava ao contrário, ele começou a submergir, ele começou a afundar. Então, para mim, você ter o entendimento, quando o nosso olhar desvia do Senhor, nós começamos a afundar. E eu e você não podemos desviar o nosso olhar. Nós não podemos afundar. Nós precisamos nos manter de pé, firme, inabalável, olhando somente para Jesus. Aleluia, porque Ele virá nos socorrer, Ele virá ao nosso encontro, aleluia, Ele virá ao nosso encontro, independente da luta, da situação que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, do desprezo que nós estamos enfrentando. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 34, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Então os olhos do Senhor estão sobre nós também, os ouvidos do Senhor estão abertos, atento ao nosso clamor. Então não tire os teus olhos do Senhor, não desvie o teu olhar do Senhor, aleluia, porque estão falando, porque estão zombando de você, porque estão te criticando, porque se levantaram a oposição contra a tua vida, mulher de Deus, porque você declarou a tua fé em Cristo Jesus. Se mantenha firme na presença do Senhor, se mantenha de pé na presença de Deus, firme, inabalável como uma rocha. Não dê ouvidos ao que estão falando. Olhe somente para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da tua fé. A palavra do Senhor diz, Deus disse o quê? Olhades para mim, sede salvo. Então é para Jesus que você precisa olhar. É para Jesus que você precisa olhar. Não é para as críticas que estão em tua volta. Não é para os críticos que estão se levantando. A candarabachúria, a candarabanayaxê, para te desestruturar. Para dizer, aleluia, né? Que você é um nada, que você é um perdedor. Não. Continue olhando para Jesus. Não dê ouvido ao que estão falando em tua volta. Não dê ouvidos. Permaneça inabalável diante do Senhor. Com a tua fé, com a tua coragem, com a tua força. Se mantenha de pé, estruturada, firme, olhando fixamente para Jesus.
porque Ele virá te socorrer, Ele virá ao teu encontro, Ele te tirará dessa situação. Chegará um momento, aleluia, que o Senhor vai te honrar, chegará um momento, aleluia, que o Senhor vai te exaltar diante daqueles que te humilharam, diante daqueles que zombaram de você, diante daqueles que te criticaram, diante daqueles que se levantaram para te derrubar. Toma posse da palavra de Deus, se alimente, se fortaleça da palavra do Senhor e se mantenha de pé. Porque o Senhor se levantará em teu favor. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia o sol não te molestará, nem de noite a lua. Toma posse da palavra de Deus. Ele é quem está contigo. Ele guarda a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre, todos os dias da tua vida. Aleluia, o Senhor está contigo, aonde quer que você vá. No nome do Senhor Jesus. Só não deixe as críticas te derrubarem. Continue olhando fixamente para Jesus. Continue com teus olhos fixos no céu. Continue com teus olhos, aleluia, fixamente no Senhor. Você será salvo. Você alcançará os seus objetivos em Cristo Jesus, que é a tua salvação, que é a vida eterna. Então se mantenha diante do Senhor, porque o resto Jesus se encarrega de fazer. O resto Jesus se encarrega de fazer na tua vida, mas o mais importante que você não pode desviar o teu olhar, né? Se você desviar o seu olhar, você vai perder a tua salvação, você vai perder a vida eterna. Então se mantenha fixo olhando para Jesus. Que dos zombadores, dos críticos, da oposição, Candarabachúria, quem vai cuidar é Deus. Aracandarabachê. Quem vai cuidar é Deus. Quem vai cuidar é Deus. Então não seja abalada pelas críticas, pelo que estão falando em tua volta, pelo que estão dizendo. Se mantenha olhando para Jesus. Jesus, ele foi criticado pelos seus. Jesus, ele foi rejeitado. Jesus, ele foi negado pelos próprios da sua casa. Mas Jesus, aleluia, ele se manteve firme, inabalável até o final. Ele cumpriu, ele honrou o seu propósito até o final. E eu e você devemos nos espelhar cada dia mais e mais, olhando fixamente em Jesus. E tomar posse e viver, aleluia, aleluia, nossa fé abertamente. Declare a tua fé abertamente em Cristo Jesus. Não tenha vergonha, não esconda, aleluia, Cristo em tua vida. Não é para esconder, não, é para você escancarar mesmo, é para você mostrar o Deus que você tem, o Deus que tem todo o poder, aleluia. Viva a tua fé abertamente, não importe para o que estão falando, para o que estão dizendo, porque estão zombando de você, não importa. Viva a tua fé, viva dignamente diante do Senhor, porque Ele é quem é a tua defesa. Ele, aleluia, aleluia, Ele é quem vai Ele é quem te justifica. Então, minha querida irmã, não dê ouvidos, não dê ouvidos para isso não. Tem coisas muito mais importantes para você se preocupar. Tem coisas muito mais importantes, aleluia, para você se preocupar do que você está se preocupando, né? Aleluia, com o que estão falando a teu respeito, com o que estão dizendo a teu respeito, por conta da tua fé. Então se mantenha firme, olhando somente para Jesus, dando testemunha daquilo que Jesus faz na tua vida, daquilo que Jesus é, daquilo que Jesus deixou para a minha vida e para a tua vida. Continue dando testemunho, continua sendo testemunho dessa terra, daquilo que Jesus faz, daquilo que Jesus opera. No nome do Senhor Jesus, não largue Cristo por nada e nem por ninguém. Não abandona a tua fé por conta dos críticos. Quantas pessoas, né, se desanimou e largou a fé por conta das críticas. Mas você não vai largar, você não vai deixar, porque o Senhor está contigo, mulher. O Senhor está contigo, homem de Deus. Continua firme, forte, inabalável diante desse Deus, porque Ele garante, aleluia, a tua vitória, amém? Em nome do Senhor Jesus. Então continue se fortalecendo, continue olhando para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da tua fé, amém? Em nome do Senhor Jesus, eu deixo essa palavra para a tua vida, essa palavra para o teu coração, para a tua alma, para o teu espírito.
para que você possa se agarrar em Cristo Jesus com todas as tuas forças. Garre no Senhor Jesus com todas as tuas forças e não tire o seu olhar, não desvie o seu olhar por nada nesse mundo. Continue olhando para Jesus, amém? Em nome do Senhor Jesus, que Ele vos abençoe e vos dê um dia de paz. Glória a Deus.